A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu prezado irmão, minha irmã, meu amigo, que Deus te abençoe, que Deus proteja você e toda a sua família. Que o Senhor Jesus Cristo possa falar em cada coração nesse momento. E eu tenho uma palavra da parte de Deus para você. Deus, Ele conhece o seu interior. Deus, Ele conhece a tua necessidade. E Ele vai falar contigo, porque Ele é Senhor. Ele te conhece muito bem. Ele sabe que você precisa dEle. E hoje eu tenho uma palavra especial para você, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo número 3, versículo de número 17. Assim fala a palavra do Senhor. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, a quem me comprazo. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Amados, nós iremos meditar na palavra de Deus acerca da tentação que o Senhor Jesus Cristo ele passou ali no deserto. Diz a Bíblia Sagrada que quando Jesus ele foi batizado ali no Rio Jordão, o Espírito de Deus desceu sobre ele em forma de pomba, e ali ele foi batizado nas águas. E tendo ele saído ali do batismo, feito por João Batista, homem de Deus, ele foi conduzido pelo Espírito de Deus ao deserto para ser provado pelo inimigo ou pelo diabo. E Jesus Cristo ali, ele cumpriu a sua missão, não recuou, porque ele sabia que ele iria passar por tudo isso que ele estava passando. Jesus, ele ouviu a voz de Deus e a voz do Espírito Santo e se dirigiu ao deserto. A Bíblia diz que Jesus, ele jejuou 40 dias e 40 noites. Jesus sofreu ali no deserto. Deserto é local de sofrimento, local de provações. Deserto não é lugar bom para se viver, para se morar. Porque no deserto, na parte do dia é bastante quente e à noite gela demais. E o Senhor Jesus Cristo estava exposto a esses fenômenos físicos da natureza e também exposto ao fenômeno espiritual que era a tentação pelo diabo. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele não olhou para essas dificuldades. Ele enfrentou essas dificuldades, porque ele sabia que ele iria vencer o inimigo, porque ele conhece muito bem quem é Satanás. Jesus sabe muito bem quem é Lúcifer, que vivia lá no céu. Então, Jesus sofreu ali no deserto para nos dar a vitória. A Bíblia diz que em Mateus capítulo número 4, versículo de número 2, diz: E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Imagine só, amados, nós jejuamos um dia, 2 dias,
ou meio expediente do dia e nós ficamos ali fracos, cansados, afadigados. Mas Jesus Cristo aqui jejuou 40 dias e 40 noites. Então o Senhor Jesus Cristo, fisicamente, ele se encontrava debilitado, mas espiritualmente, Jesus Cristo estava forte, porque ele estava apegado a Deus, ele estava fortalecido pela graça do poder do Espírito Santo. E geralmente o inimigo ele chega no momento mais difícil da nossa vida. Ele chega com as suas propostas para querer nos tirar da presença de Deus. A Bíblia diz que em Mateus capítulo 4, versículo de número 3, e chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Está vendo aí? O diabo agora começou a provar Jesus Cristo. Mas o Senhor Jesus Cristo, conhecendo muito bem ele, lhe concedeu uma grande resposta. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus Cristo, nesse momento, ele rebateu o inimigo. Ele não se acovardou. Ele poderia muito bem, porque o nosso Jesus ele tem poder para transformar pedras em pães, da mesma forma que ele transformou água em vinho. Então o diabo agora estava colocando o Senhor Jesus Cristo à prova. Mas o Senhor Jesus Cristo respondeu a Satanás e disse: olha, mas não só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. O diabo não se cansa de tentar. Até hoje o inimigo das nossas almas continua nos tentando, querendo tirar nossa paz, querendo tirar o nosso gozo, querendo tirar o nosso contato que nós temos com Deus. E ali ele lançou sobre Jesus outro desafio, que foi levar a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos darás ordem a teu respeito, e tomar-lhe-ão pela mão, para que nunca tropecem com o teu pé em alguma pedra. Jesus Cristo, ele, aleluia, não deu ouvido a Satanás. Jesus Cristo continuou ali rebatendo o inimigo, e ele de maneira nenhuma ele deu ouvido ao inimigo. Ele respondeu imediatamente a Satanás e disse-lhe Jesus: também está escrito, Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. Então Satanás perdeu mais uma vez, e ali Satanás lançou outra proposta. O diabo nunca desiste de querer nos humilhar, de querer nos escravizar, de querer nos deixar de cabeça baixa, lançar sobre nós no lixo ou na sarjeta.
Mas nós temos em nossas mãos a autoridade que há em Cristo Jesus. Nós temos a palavra do Senhor em nossas mãos, que é a Bíblia Sagrada, para rebater as ofertas de Satanás. Jesus Cristo ali estava preparado para rebater aquelas propostas do inimigo, porque o Senhor Jesus Cristo havia jejuado 40 dias e 40 noites. É importante, amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus, nós se prepararmos para lutar contra as hostes espirituais. E esse preparo nós temos que fazer através do jejum e da oração. Então Jesus Cristo ali não estava brincando no deserto. Jesus Cristo ali estava se preparando para enfrentar o inimigo e enfrentar também a cruz que viria, ao sofrimento que ele iria passar ali na cruz do Calvário. Novamente, o transportou o diabo ao monte muito alto e mostrou-lhe todo o reino do mundo e a sua glória dele. E disse: tudo isto te darei, se prostrando me adorares. Está vendo aí como ele é sagaz? O inimigo, ele tenta de diversas formas atingir o Senhor Jesus Cristo. Mas o Senhor Jesus Cristo sempre estava pronto para combater o inimigo. E ali o Senhor Jesus Cristo respondeu e disse-lhe, Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Amados, o diabo perdeu mais uma vez. Ele pensando que iria conseguir humilhar o Senhor Jesus Cristo. Então, no versículo de número 11, o diabo o deixou e eis que chegou os anjos e o serviram. Está vendo aí? Jesus Cristo passou pela prova, mas no final da prova veio a bonança, veio a fartura, veio a bênção. Por isso que vale a pena sofrer, vale a pena padecer em prol da obra de Deus. A tentação, ela vai vir, mas nós temos que se encontrar fortes para vencer o tentador e passar por cima da tentação. Sabe por quê? Em Tiago capítulo 1, versículo de número 14 e o versículo 15 fala que cada um é tentado conforme a sua própria cobiça. A cobiça dá a luz ao pecado. Então, as pessoas geralmente são tentadas devido à cobiça. Mas o nosso Jesus aqui foi diferente. Ele foi tentado para provar para Satanás que ele era Senhor, que ele era o Salvador da humanidade, para provar também para a humanidade que ele não iria ceder para Satanás, ele não iria fazer a vontade do diabo, mas sim a vontade de Deus que está no céu. Então eu quero te dizer, se você está passando por uma tribulação ou uma tentação, confia no Senhor, coloca a tua fé nas mãos do Senhor, que Ele tudo fará. Ele vai fazer com que você passe por cima desta prova. Ele vai fazer que você seja um vencedor e você possa contar a sua vitória. Jesus Cristo, ele venceu o tentador como homem. Ele foi provado como homem. Ele sentia necessidade como homem. Da mesma forma que o Senhor Jesus Cristo, depois de ter jejuado 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Então o diabo, ele se aproveita desses momentos de fragilidade, de fraqueza do ser humano.
Mas se nós estivermos com as nossas vidas consagradas nas mãos do Senhor, o diabo de maneira nenhuma irá nos derrotar. Então, se você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, gostou dessa mensagem, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative aí o sininho para receber as novas notificações, porque esse canal é o canal que prega a palavra de Deus. Nova Promessa, esse é o canal da família cristã. Que Deus te abençoe.